Desde muito cedo, os sinais do autismo já estavam presentes. O olhar perdido, apático, não interagia. E como o Matheus é o segundo filho, não tem como deixar de comparar com a Giovana, que é a primeira filha, sem laudo. Então essa comparação de comportamento, ela era muito real. Só que esses sinais silenciosos que eu vou passar para vocês já, que são 8 sinais, muitas vezes passaram desapercebidos. Ou talvez eu não queria acreditar. O primeiro sinal que eu quero trazer para vocês é o contato visual. Eu acredito que é um dos primeiros sinais que muitas mães ficam preocupadas quando estão desconfiando. O Matheus não fixava o olhar quando estava mamando, quando estava se alimentando, ou ele ficava parado, olhando algum ponto fixo. Você ia ver, muitas vezes era uma parede branca, era algo estranho e ele ficava sempre com o olhar muito fixo. Várias vezes ele não olhava quando a gente chamava. Mesmo quando a gente brincava, ele não fixava o olhar, ele ficava perdido, mas nunca olhava fixo no meu olho. O segundo sinal, a apatia. Muitas vezes o Matheus parecia que estava no mundo dele, e realmente ele estava. Um bebê bonzinho demais, que não chora, que mesmo você tentando brincar, tentando fazer algum estímulo para que talvez ele demonstre algo que goste, isso não tinha resposta. Por exemplo, aqueles chacoalhos que a gente faz com os bebezinhos desde muito cedo, você podia chacoalhar, colocar ele perto dos brinquedinhos, nenhuma reação. O terceiro sinal que eu acho que que me chamou a atenção foi a questão do movimento repetitivo já desde muito cedo. O Matheus, ele pega os brinquedos, ele bate no chão, fazendo sons, e isso parece que acalma ele. Repetição, sentadinho, sempre levando o corpo à frente. Qualquer coisa que ele pega, ele tenta bater por inúmeras vezes. Na hora da alimentação, ele pega a chupinha do suco, às vezes ele toma, ele fica batendo na cadeirinha. Então esses movimentos repetitivos, esse é um deles, é o que mais me chamava a atenção nessa questão do comportamento, dos sinais. O quinto sinal, o fascínio pelas mãos. Ele erguia os bracinhos e ficava olhando as mãozinhas, os bracinhos, um fascínio por essas mãozinhas, como se tivesse muitas vezes hipnotizado. E principalmente quando ele estava deitado, mamando, ele segurava uma mamadeirinha com a mão e a outra ele erguia e ele olhava, ele movimentava essa mão e fazia gestos assim repetitivos, mas sempre observando as mãozinhas. Esse é o sinal que está presente até hoje. É a ausência de palavras, a ausência da fala. O Matheus tem uma apraxia de fala grave. Então hoje ele balbucia muito. E naquela época dos 6 primeiros meses ali, nem o balbucio acontecia, como mamar, babá, né? Essas vogais que eles vão soltando. Isso nunca aconteceu. Eu acredito que isso também, a questão do balbucio, da fala, deixava ele mais apático ainda. Hoje, depois das terapias de fono e muito estímulo, ele já solta alguns balbucios tentando se comunicar. Os últimos 2 que eu vou trazer para vocês é o que está presente até hoje com 6 anos de idade. A sensibilidade tátil. O Matheus tem uma sensibilidade muito grande nas extremidades. Ele não gosta que pegue nas mãos dele. Se você colocar ele, por exemplo, na terra, muitas vezes ele fica bravo, ele não gosta. Então são tentativas e tentativas que a gente tenta para explorar outras texturas, outros terrenos. Por exemplo, a terra ele ainda aceita um pouco, a areia mais ou menos, a grama nem pensar. Um sinal e não menos importante é a exploração oral. O Matheus, tudo que ele pega, ele leva à boca. Se ele senta a uma mesa, por exemplo, quando a gente vai se alimentar, a primeira coisa que ele faz é colocar a boquinha na mesa. Todos os brinquedos leva à boca. Ele tem um milhinho que ele fica passando nos dentes, e isso é o que acalma ele. Essa questão, essa repetição, até uma estereotipia, eu diria, né? Dele pegar esse brinquedo, esse milhinho que eu falo, e ficar passando nos dentes, ele se acalma. Então, mãe,
Lembrando que cada bebê é único, eu trago aqui a minha experiência, a minha vivência, uns sinais de alerta para ajudar você, mãe, que esse canal é para isso, para nós não caminharmos sozinha. E se tudo isso está fazendo sentido para você, já se inscreva no canal e curte esse vídeo. Com todos esses sinais que eu trouxe para vocês, o que mais demorou foi o diagnóstico. Sim, o diagnóstico demorou de 2 a 2 anos e meio. Ele se confundia muito com a síndrome do Matheus, que é muito rara e foi descoberta há pouco tempo. Então é algo que a gente ainda está estudando. E depois que veio o diagnóstico, mãe, muita coisa não mudou, porque na verdade nós como mães sentimos que algo não está certo. Então só veio para confirmar o que lá no fundo do meu coração eu já sabia. E o que eu quero deixar aqui para você, mãe, é que se você desconfia de alguma coisa, você está percebendo algo, você está incomodada, busque ajuda. Vá ao pediatra, pergunte, busque na internet, hoje a informação está muito fácil. E se você partilhar com alguém, alguém falar, não, acredita nisso não, você tá doida, não escute isso. Escute o seu coração, porque o mais prejudicado quando o tratamento não vem logo é a criança. E quanto antes começar a terapias, estímulos, mais a criança pode se desenvolver. Deixe aqui nos comentários qual o sinal que eu falei que você já percebe, ou tem algum sinal que eu não falei, também deixa aqui nos comentários para a gente ir interagindo, trocando essas experiências, tá bom? Então se inscreva no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo.